Olá, estudante! Tudo bem com você? Então, vamos começar a botar a mão na massa aqui nessa série, né? E como eu falei no vídeo anterior, a ideia desse vídeo é a gente implementar aquele script que vai ficar fazendo leituras, né? Lá da cotação do Bitcoin. E com essas leituras, a ideia é que ele gere as candles, né? Com o comportamento do preço da moeda. Vamos lá, então? Bem, primeiramente aqui eu escolhi uma pasta aqui, né, no meu computador. No caso aqui eu estou utilizando o Windows, né? E é importante salientar que eu já tenho aqui instalado Node.js e o Docker, tá? Nunca instalou o Node.js? É muito fácil, né? Basicamente vou deixar o link aí na tela. Não tem, né, segredo, é aquela instalação next padrão. Recomendo fortemente que você instale a versão LTS, tá? Que vai estar lá na página inicial do site do Node.js. E se você nunca instalou o Docker, tem vídeo aqui no canal que ensina a instalar. Vou deixar aí o link na descrição, tudo bem? Bem, então eu vou basicamente criar aqui uma pasta, né, um diretório. Vou chamar ele aqui de Bitcoin Candle Generator, ok? Criou aqui a pasta e eu vou abrir esse camarada aqui com o VS Code, tá? Então code. Ok, então temos aqui uma pasta, né? Vamos aqui inicializar essa pasta e eu não vou utilizar aqui nesse vídeo, quem me acompanha nos outros vídeos, né? Eu sempre inicializava com NPM, eu vou inicializar agora com Yarn, né? Estou começando a utilizar o Yarn aí nos últimos projetos. Então vamos lá, Yarn init -y, para fazer a inicialização aqui padrão do projeto com Yarn, perfeito? Bem, já vamos instalar as dependências, mas antes da gente instalar as dependências, é importante salientar que esse script ele vai precisar fazer a leitura, né, da cotação do Bitcoin. E como que eu vou fazer isso? Né? A boa notícia é que a gente já tem um serviço web gratuito que não necessita de cadastro, de criação de chave de acesso, que nos dá a cotação, né, em tempo real de uma série de criptomoedas, tá? Então eu vou abrir ele aqui. Basicamente, o endereço da API é esse, tá? Eu vou mostrar aí na tela. É uma API da CoinGecko, tá? Então, o endereço base é esse daqui, né? Até o /API v3. E aqui, quando a ideia é pegar o preço, né? A cotação da moeda. Então, eu vou ter esse prefixo symbol /price. E aí eu tenho esses parâmetros, esses query parameters, né? Basicamente, eu tenho aqui o ID ou IDs, né? Onde eu vou colocar aqui qual que é a moeda alvo, que eu quero saber. E a minha ideia aqui, na nossa aplicação toda, é poder gerar as candles em cima da cotação em dólar, tá? Então eu vou colocar aqui o versus currencies em USD, ou seja, dólar americano, né? United States Dollar, perfeito? Então a ideia é que no final a gente gere o gráfico de candle das cotações, né, do valor do Bitcoin em dólar, perfeito? Bem, eu vou acessar aqui o acesso, né, a um serviço acessado via GET, por isso eu posso acessar no próprio browser, e ele me mostra aqui, ó, a moeda, Bitcoin, e o valor dela em dólar. Então, no caso aqui, neste exato momento, o Bitcoin está valendo 36.259 dólares, tudo bem? Então, com isso a gente vai conseguir fazer a consulta, né, consumir aí o valor do Bitcoin, perfeito? Bem, então vamos fazer o seguinte, nesse projeto aqui, para deixar bem organizadinho, né, vamos criar aqui a pasta src, e eu vou criar aqui também, antes de instalar as dependências, pode ser depois também, não tem problema, eu vou criar um arquivo de ambiente, tá? Um arquivo .env, onde eu vou colocar algumas variáveis de ambiente, dentre elas, qual que é o endereço, né, desse serviço, vou colocar toda a URL do serviço, porque vai que muda isso no futuro, eu não quero ficar mexendo no código, né? Então a ideia é que eu vou lá só mexo na variável de ambiente, tá? E a gente vai criar também outras variáveis aí de ambientes para poder trabalhar com o RabbitMQ, perfeito? Então, justamente para poder trabalhar com variáveis de ambiente, o primeiro camarada que a gente vai precisar aqui é um módulo do Node chamado .env. Além desse módulo .env, a gente vai precisar também trabalhar com alguns módulos para trabalhar com TypeScript, dentre eles o próprio módulo do TypeScript, o pacote, né, do TS Node, que é o nosso transpilador de TypeScript para JavaScript, né? Lembrando que o Node ele não interpreta TypeScript nativamente, então a gente tem que fazer essa transpilação. Quer saber mais sobre isso? Vai lá na nossa série sobre orientação a objetos com TypeScript, tudo bem? Eu também vou precisar aqui do Axios, tá? Para poder fazer as requisições web. Se você já gosta de trabalhar com FAT, com a FAT API,
que é nativa, né, tanto do JavaScript quanto do Node, tudo bem. Eu prefiro trabalhar com Axios, eu acho um pouco mais simples de trabalhar. E vamos precisar da AnkePlib, né, para poder trabalhar ali com o RabbitMQ. Além disso, como eu já mostrei lá na série, né, sobre TypeScript, a gente precisa também instalar lá como ferramentas de desenvolvimento os types do Node e, nesse caso aqui também, os types do AnkePlib, que vai facilitar o nosso desenvolvimento em TypeScript. Então vamos por partes. Eu vou instalar primeiro as dependências do projeto. Então eu vou colocar aqui o comando yarn add axios AnkePlib e .env. Aqui só ficou um B a mais, né? Mas o comando vai estar aparecendo aí na tela, né? Para você, para ajudar aí a sua vida, ok? Então yarn add axios, vamos lá, enter, esperar ele instalar aqui. Já estava meio em cache, foi rapidinho. Vamos instalar aqui as dependências de desenvolvimento. Então, yarn add. A gente vai ter aqui os types do Node, os types do AnkePlib. A gente vai ter também o TypeScript e o TS Node. E como isso é dependência de desenvolvimento, eu vou colocar aqui o parâmetro "-dev" no yarn, tá? Então, dá um Enter, esperar ele instalar aqui. Ótimo, ele instalou, né? Se a gente der uma olhada aqui, ó, tá aqui as minhas dependências do projeto, são essas três, e as dependências de desenvolvimento. Antes da gente começar a criar aqui o nosso script, né? Na verdade, a gente vai ter só, apesar de ser um script principal, a gente vai ter mais alguns outros scripts para poder criar esse projeto, tá? Antes disso, a gente vai criar o nosso container Docker para o RabbitMQ. É importante salientar o seguinte, eu vou utilizar aqui o Docker Compose e eu peguei uma receita pronta na web, né? Se você procurar aí na internet, você acha várias receitas prontas para containers, né, no seu Docker Compose para diversas tecnologias. No próprio Docker Hub você vê algumas, na internet, enfim, na comunidade. E eu peguei uma que deu os meus testes, foi a que deu mais certo. Alguns devs gostam, ao invés de usar o Docker Compose, já rodar o comando direto que cria esse container com RabbitMQ, tá? Tudo bem, não tem problema. No caso, eu gosto de gerar o Docker Compose, porque eu posso reutilizar ele depois, tal, e tudo mais, e, enfim, definir todos os parâmetros que eu preciso. Enfim, vai de gosto aí, tá? Então, na raiz do projeto, eu vou criar um arquivo docker-compose.yml, YML. É importante que ele tenha esse nome, tá? Pode ver que até o ícone, né, mudou aqui para o ícone do Docker. E eu não vou mentir para vocês, não. Eu vou no Ctrl+C, Ctrl+V descarado aqui, tá? Para criar este container, tudo bem? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse container. E basicamente aqui eu tenho a versão 3.2 do Docker Compose. Eu chamei aqui o meu service do RabbitMQ de meu coelhinho. Você pode botar o nome que você bem entender, RabbitMQ, por exemplo, tá? A imagem é essa RabbitMQ3, o Management Alpine, e eu chamei meu container, né? Novamente, o nome dele tá aqui como meu coelhinho, tá? Uma coisa aqui que é importante salientar, que tanto na documentação do RabbitMQ, lá do Docker, e nos exemplos que eu vi da galera criando container para o RabbitMQ, eles falavam o seguinte, ó, não precisa criar usuário e senha, porque o usuário e senha padrão é o guest, né? User guest, password, senha guest também, convidado. Mas não deu certo aqui no meu computador, tá? Então não deu certo, eu criei o container, tentei acessar a ferramenta administrativa dele, que eu vou falar já já, não rolou, não deu certo. Então assim, eu criei aqui um default user e um default password, né? No caso aqui eu chamei meu usuário de dev e a senha dev, você pode colocar o usuário e senha que você vai entender, tá? Mas os parâmetros são esses, tudo bem? Lembrando que esse projeto aqui vai estar no GitHub de forma aberta, você pode entrar lá e olhar, pegar esses códigos e ver com calma, perfeito? Bem, aqui a gente tem a porta, né, de acesso pro serviço do RabbitMQ, que é a 5672, eu no meu container é a 5672, eu exponho também para fora, né, a 5672, e ele tem uma ferramenta administrativa, um console lá, uma página web que você consegue olhar ali o que está acontecendo no seu RabbitMQ local aí, né? Que esse serviço ele trabalha na porta 15672 e no caso eu estou expondo também a 15672, tudo bem? Aqui ele cria alguns volumes para ele manter, né, persistir os dados, o log, então se o container parar de rodar, depois voltar, fica tudo salvo. E aqui ele tem esse network também, né, com a configuração recomendada lá pela galera, tudo bem?
Para criar esse container, vou abrir aqui o meu console, né? Deixa eu esconder esse cara. E eu vou executar o seguinte comando, docker compose, lembrando que eu já instalei o Docker no meu computador, e aqui na versão do Windows, quando eu instalo o Docker, né, o Windows 10, ele já instala também o Docker Compose. Dependendo do sistema operacional, você tem que fazer a instalação separadamente. Lá no vídeo que eu ensinei, né, como configurar o Docker, eu falo um pouco sobre isso também. Então, Docker Compose, app, só com isso, se você der um Enter, ele já vai gerar aí o container, tá? Então vamos lá ver se tem algum erro. Criando o meu coelhinho, beleza, né? Quando você nunca gerou um container com RabbitMQ, ele faz o download dos pacotes, né, da imagem, né, do RabbitMQ. Mas no caso, como eu já tinha criado aqui antes no meu computador, ele já tinha essa imagem em cache, acredito eu. Então ele já fez a instalação aqui, foi bem rapidinho. Se você vier no VS Code e vir aqui, né, eu instalei a extensão do Docker no meu VS Code. Se eu olhar aqui, ó, eu tenho uma porrada de containerzinho, mas se eu olhar aqui, ó, no Bitcoin Candle Generator, no meu projeto, eu tenho aqui uma imagem, né, do RabbitMQ rodando, tá? Bem, rodar aqui eu criei o container, né? E basicamente o comando app, se o container já existe, ele starta. Se o container não existe, ele cria e starta, né? Só que o problema é que ele trava o seu terminal, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou matar ele aqui com Ctrl C, espero ele parar com calma, né? Gracefully stop o seu container. E agora, a partir desse momento, o seu container vai ficar aqui. Então você pode ou ir na própria ferramenta do Docker, né? Que instala no seu computador, ou aqui pelo painel do Docker do VS Code, e clicar com o botão direito, ó, e startar ele, tá? E é bom que você não vai ficar ocupando o seu terminal, legal? Bem, então vou fechar um pouco esse terminal, eu já tenho o meu container do Docker rodando. Vamos agora criar aqui a estrutura desse projeto, né? Então aqui na pasta src eu vou criar aqui, primeiramente, o meu index.ts, né? O meu script principal aqui, TypeScript, e eu vou precisar criar algumas pastas aqui neste projeto. Primeiramente, uma pasta de enums, tá? A gente vai ter alguns enumerators aqui neste projeto. A pasta de messages, onde a gente vai ter o camarada que vai trabalhar com RabbitMQ para mandar mensagens. E eu vou ter também uma pasta de models, tá? Onde eu vou criar aqui principalmente o modelo de Candle, né? Para o nosso projeto, tá? E eu vou começar pelos nossos enumerators, tá? Primeiramente, eu vou criar um enumerator simples, que a ideia é que, como ele gera candles, é interessante saber, pelo comportamento da candle, se ela é uma candle verde ou vermelha, tá? A maioria das pessoas dão essas cores para as candles, mas você pode ver algumas variações, por exemplo, azul vermelho, branco e preto, enfim. Mas a ideia é o seguinte, se a candle é verde, quer dizer que naquele período o valor da moeda aumentou. Se a candle é vermelha, quer dizer que naquele período o valor da moeda caiu. Bem, e aqui é o seguinte, como eu vou parametrizar também o período em que ele vai fazer a leitura, né, dessas correções, pode ser que o período seja muito curto e o preço não variou, né? Por exemplo, vê a candle por minuto, às vezes no minuto não teve variação. Então, se a cor, se não tiver, nem aumentou nem abaixou, eu vou colocar algo como indeterminado, tá? Então vamos lá. Então aqui na pasta enums eu vou criar aqui um novo arquivo. Eu vou chamar aqui de candlecolor.ts. Bem, eu já vou exportar aqui por padrão o enum candle color. Então aqui ele vai ter, né, o green, o red e o undetermined, ou seja, indeterminado. Tá? Aqui está dando vermelho, que é uma frescurinha dele. Eu só vou tirar esse export default aqui e vou colocar ele aqui embaixo, tá? Export default candle color e beleza, tá? Então aqui qual que é a ideia? Eu criei esses tipos de candle color, de cores de candle, verde, vermelho e não determinado. Só que eu quero também, por padrão ele vai dar o valor 0 para green, 1 para red e 2, né, para undetermined. Só que depois, como eu vou precisar, isso vai ser exportado para outras aplicações, para facilitar o significado disso, eu vou dar valores em string para ele. Então eu vou colocar aqui green, né, a string green, red e também aqui undetermined, né? Perfeito. Então, na hora que eu exportar isso para outra aplicação, ele vai saber ali, né, qual é a cor, tá? Na nossa aplicação lá no final, esse dado, né, da cor até que não vai ser tão importante, porque a biblioteca de gráfico que a gente vai utilizar lá já determina qual é a cor pelos números. Mas a ideia é que essas aplicações sejam independentes.
tá? Então, esse gerador de candle, ele vai poder ser utilizado, a pool, né, que ele vai gerar, a fila que ele vai gerar lá de candles, pode ser utilizado por qualquer outra aplicação. Assim como a API que a gente vai desenvolver, pode ser consumida também por qualquer outra aplicação, tudo bem? Então, imagine que são três elementos diferentes, três softwares diferentes, por isso vamos criar três projetos diferentes, e eles podem, por exemplo, estar em servidores diferentes também, tá? Beleza, Candle Color é o nosso primeiro enumerator. Eu vou criar mais um enumerator aqui, que é o enumerator do período, tá? E esse cara vai ser importante para o nosso script. Por quê? Porque por meio dele eu vou poder determinar não só o período que eu quero fazer as leituras, mas o período da candle, né? Da geração da candle. Então aqui, enum period. E aí vamos começar aqui. Eu podia começar por segundo, mas ficar fazendo leitura de segundo em segundo é besteira. Você vai fazer muito acesso à API, né? Imagina se estiver, por exemplo, hospedado no serviço de cloud, talvez você tenha que pagar por esses acessos. E é desnecessário, porque é muito difícil a moeda ficar variando de um segundo para outro. Então eu vou partir aqui dos 10 segundos. Então eu vou colocar aqui 10 seconds. E aqui, novamente, eu não quero que o enumerator atribua o valor 0 para isso. Mas eu vou colocar o valor disso aqui em milissegundos. Isso vai ser importante lá na frente no nosso script, na hora que a gente for fazer a leitura, vocês vão ver já já. Então aqui 10 segundos em milissegundos é 10.000 milissegundos. E aí de 10 segundos vamos para 30 seconds, ou seja, 30 segundos. Então 30.000. 1 minute, 60.000. Aí a gente já parte aqui para 5 minutes, 300.000. 5 minutes eu posso ir para 10 minutes, por exemplo. Então aqui o dobro, né? 600.000. Vamos agora para meia hora, né? Half hour. Half hour aqui é 3 vezes mais, né? Então aqui já vai para 180.000, 1.800.000, né? Isso. Vamos para hour, que aí é o dobro, né? 3.600.000 milissegundos. E para fechar, diário, tá? Eu poderia fazer por mês, mas eu nunca vou testar isso. Na verdade, aqui na prática com vocês, eu vou testar até 5 minutos, né? Candle de 5 minutos, porque senão fica muito longo, né? Para testar mais, a ideia é que você possa, sim, deixar esse script gerando candle por dia e até por mês, se você quiser. Então, por dia, você vai ter aí 24, né? Vezes esse valor aqui, que vai dar aqui o valor de 86.400.000 milissegundos, tá? Então, basicamente, aqui eu consigo ter definições aqui visuais, né, mais fáceis para trabalhar aqui com esses períodos, tá? Então, só exportar aqui, export default period. Ok, então por meio dele a gente vai conseguir parametrizar aqui o nosso script. A parte da mensageria eu vou deixar para fazer no final. A minha preocupação agora é conseguir fazer as leituras dentro do período que eu quero, tá? Então vamos partir aqui para o index. Lembra que a gente instalou o .env, né? Eu vou precisar aqui nesse script dessas três dependências, mas primeiramente eu vou precisar do .env e do Axios, tá? Então eu vou importar aqui, vou abrir, fechar chaves, from .env, eu vou precisar de uma função chamada config e do Axios, né? Eu vou importar aqui, eu vou importar o objeto inteiro do Axios, tá? Da biblioteca do Axios, tá? Bem, primeira coisa aqui, eu vou chamar essa função config do .env. Por quê? Porque ela vai configurar aqui as variáveis de ambiente, tá? Do projeto. Só que eu não criei ainda meu arquivo .env, então vamos lá, né? Já falei que ia criar antes e não criei. Vamos lá, então na raiz do projeto aqui, ó, clica aqui fora e novo arquivo. Eu vou criar o arquivo .env, ou seja, .env. Bem, e aqui eu vou criar uma chave, né, um par chave-valor, vou chamar de prices API e vou botar o endereço lá, né, esse endereço aqui, né, que eu mostrei lá no começo do vídeo, perfeito? Vai ficar meio longo assim, tem que colocar tudo na mesma linha, né, mas tá aqui, né, o prices API. Então a ideia é que eu vou puxar esse cara lá no meu script, né? E de novo, eu estou colocando uma variável de ambiente porque caso mude isso aqui, eu não vou precisar alterar o meu código, é só alterar aqui essa variável de ambiente. Então vamos lá. Então aqui com o config ele vai puxar a variável de ambiente. E agora que eu puxei a configuração, aí eu posso decidir como eu vou fazer. Então é o seguinte, eu estou pensando aqui, eu acho que é mais interessante eu criar uma função que lê o preço de mercado e já devolva ali o valor numérico, tá? Então eu vou criar aqui um const read market price,
que vai ser uma função aqui assíncrona, e vai me devolver um number, tá? Na verdade, um promise number, porque, né, como ela é assíncrona, a ideia é que ela promete que vai devolver um número, tá? Tá vermelho aqui porque eu não estou retornando nada ainda, tudo bem? Bem, vamos lá. Então aqui eu vou pegar o const result await actuals get. Vou puxar a variável de ambiente, lembrando que a minha variável de ambiente chama prices API, vou copiar aqui, e eu vou chamar aqui o process env prices API, para ele puxar essa variável de ambiente lá do Node, tá? Beleza, puxou, aqui a priori ele fez a consulta, né? E retornou aí, se a gente der uma olhada lá, o resultado vai ser isso aqui, né? Esse é o resultado, os dados do resultado. Então aqui dentro eu vou ter uma chave chamada Bitcoin, e lá dentro uma chave chamada USD. Então vamos lá, vou colocar aqui const. Você pode fazer de forma quebrada, eu vou fazer de forma compassada, results.data, e aí eu vou colocar aqui, ó, const price recebe data, e aí é só seguir o caminho lá, ó, ponto bitcoin, ponto USD. E aí eu vou retornar aqui o price, perfeito? Então a função está pronta. Bem, vamos testar agora essa função. Eu vou só chamar aqui a função e vou mandar ele mostrar aqui o valor, né? Vamos aqui devagarzinho para ver se essa brincadeira vai funcionar. Deixa eu ver o que eu esqueci aqui. Ah tá, faltou a arrow, verdade. Perfeito, agora sim, coloquei a arrow, a função está pronta. Vamos lá no package.json e vamos criar um script aqui, né? Então vou colocar aqui, criar um script, e aí eu vou chamar um script de start mesmo, e ele vai ser o seguinte, ts nodes src, opa, volta lá, src barra index.ts. Então vai ser o nosso yarn start, vai executar o script index. Vamos testar? Então aqui eu vou limpar esse cara, yarn start, ó. Achei aqui o problema, tá? Faltou fazer um negócio. Aqui no nosso projeto TypeScript, para ele conseguir puxar esse arquivo de variável de ambiente certinho, na verdade, também para poder fazer algumas outras coisas, a gente vai precisar criar na raiz do projeto um arquivo de configuração do TypeScript. Então, tsconfig.ts, tá? E aí, eu vou já pegar uma receitinha pronta aqui, né, dos meus testes. Na verdade, não .cs não, né, perdão, .json, perfeito. E aí, basicamente, é a gente colocar aqui as opções de compilação, né? O compiler options. Então, lib ES5 e ES6, né? O ECMAScript 6. E aqui, deixa eu só dar uma formatada neste camarada, formatar o documento. Deixa eu ver, configurar, pode ser com tu mesmo. Beleza, lindo. Então, agora sim, agora ele vai conseguir puxar lá o .env, dentre outras coisas, tá? Bem, vamos testar aqui, só que aqui é só o seguinte, eu mandei ele executar, né? Mas eu não estou imprimindo o valor. Então vamos lá, eu vou mandar ele imprimir aqui, antes de retornar, dá um console.log nesse price, né? Beleza. Vamos lá então. Então agora eu vou rodar aqui o yarn start, ok, né? Trouxe o preço. Agora vamos fazer aquele testezinho de novo, né? Botar o config aqui antes de todo mundo. Yarn start de novo, perfeito. Então fora funcionou, vamos deixar ele aqui fora mesmo. Ótimo, vamos continuar então. Bem, consigo aqui, né, vou tirar esse print daqui, consigo já puxar o preço de mercado. Então agora a ideia é que eu pegue esse preço de mercado, né, e faça várias leituras. Mas antes da gente continuar aqui e fazer as leituras de mercado, é interessante a gente criar já o nosso modelo de candle, né? Por quê? Porque a gente vai puxar os preços e tudo mais, só que já a gente tem que gerar no final uma candle, né? Na verdade não no final, a cada loop, né, gerar no final uma candle e enfileirar lá no RabbitMQ. Então aqui em Models eu vou criar aqui o candle.ts e esse camarada aqui ele vai ser uma classe. Então eu vou colocar aqui um export default class candle. E o que eu vou precisar ter aqui? Primeiramente as informações numéricas, tá? Que informações numéricas? Eu preciso saber qual foi o preço de abertura, preço de fechamento, o preço mais alto e o preço mais baixo. E vou utilizar a própria terminologia de mercado, né, em inglês. Então aqui eu vou colocar o low, pego tipo number, o high, tipo number, o open, né, tipo number, preço de abertura. Lembrando que low é o preço mais baixo que ele atingiu no período, o high é o mais alto, open é o preço de abertura, o close é o preço de fechamento. E aí eu vou colocar também a cor, né, que vai ser o nosso candle color, já vou mandar ele importar aqui, lindo. E eu vou precisar de mais alguns parâmetros aqui, tá? Para meu controle aqui, eu vou precisar saber qual foi
o instante inicial da leitura, tá? Initial date time, que só vai servir aqui para controle meu, tá? Num método aqui que vai ser importante para gente. Para. Esquece esse initial date time, eu viajei, a gente não vai utilizar ele para nada, tá? Eu deixei ele aí, mas esquece isso no código que vai lá pro repositório, esse cara não vai existir, tudo bem? Perdão pela mancada aí, continue aí com o tutorial. E o final date time, que é o que eu vou utilizar até para marcar na própria Candle o período, né? Qual foi o período, o horário de fechamento, né? O dia e horário de fechamento dessa Candle, para quem for consumir isso saber de quando foi essa Candle aqui, tá? Quando que fechou. E também para controle meu, eu vou criar um valor aqui, um atributo chamado Velos, que vai ser todos os valores, né? É o array com todos os valores, por meio deles eu vou conseguir encontrar qual foi o maior, menor, enfim, tudo mais. Então é um array que vai manter aí os valores, né, que eu li, que eu li em cada leitura lá, né, cada acesso lá ao serviço. E é importante também saber qual que é a moeda, né? Então assim, a nossa aplicação final vai ser centrada em Bitcoin. Mas aqui a ideia, né, não custa nada a gente marcar qual que é a moeda, a currency. Perfeito. Bem, no construtor então desse camarada, a gente vai definir só qual que é a moeda, né, tipo string, e qual que é o tempo, a marcação de tempo, né, inicial. Então, initial date time, o tipo date. E aí eu coloco aqui this.currency recebe currency e this.initial date time recebe initial date time, tá? Bem, para a brincadeira aqui funcionar, eu preciso inicializar alguns valores, né? Então aqui, this low. Low vai sempre receber o menor valor possível. E para o algoritmo, né, funcionar, eu vou mandar ele receber menos infinity, né? Aliás, o contrário, né? Mais infinity, um valor muito alto. Então qualquer outro valor que seja menor que ele já vai pegar, né? Então vai começar com infinito. O primeiro valor que ele pegar já vai ser menor que infinito. Beleza. E aí ele vai, a comparação, né, o algoritmo para achar o menor vai funcionar legal. De forma contrária, o high eu inicializo com 0, que é o menor valor possível, né? Cotação da moeda nunca vai ser 0, né? Assim espero, né? Então acabou o Bitcoin. Beleza, posso inicializar aqui também os outros, né? This close recebe 0, this open recebe 0, só por inicializar. Velos, né? Recebe um array vazio. E o final date time eu não vou inicializar agora, né? Eu vou deixar para inicializar depois. Faltou também o candle color, né? O color, né? Eu vou colocar aqui candle color undetermined, porque ainda não sei, né? Qual que é o valor. Bem, então basicamente agora o que eu preciso? Eu vou precisar de um método para ficar adicionando novas leituras. E toda vez que eu adicionar uma nova leitura, além de colocar no array de valores, eu já vou calculando algumas coisas, tá? Por exemplo, se for a primeira leitura, já joga no open, né? Se for o maior valor até então, colocar no high, se for o menor valor até então, no low. Perfeito? Vamos lá então. Então aqui eu vou criar um método chamado addValue. Ele vai receber aqui o value, né? Que é o valor numérico. E aí eu basicamente dou aqui um this values.push value. E aí já vamos para algumas comparações. Primeiramente eu quero saber se é o primeiro valor, o valor de abertura. Para tanto eu vou fazer a seguinte comparação. If this values.length, aliás, pode até ser antes, né, mas tudo bem. Como aqui eu já adicionei ele, eu vou comparar se o valor, né, se o tamanho desse array values é 1. Porque se for 1, quer dizer que esse cara que eu acabei de adicionar. Se for 1, então this.open recebe value. Mais uma comparação, if this.low for maior que o meu valor que eu estou recebendo, quer dizer que o novo low, né, o novo menor valor, é value. Então como ele é menor que o meu low, né? Então ele recebe aqui, low vai receber ele. De forma contrária, if this high for menor que esse value, quer dizer que esse value é maior que o meu atual maior valor, né? Então this high recebe value. Então já assim eu vou fazendo a manutenção, né? Tanto do preço de abertura pela primeira vez e o maior e o menor valor aí da candle. Ótimo, vamos continuando aqui. Eu vou precisar criar mais dois métodos aqui, tá? Aqui basicamente eu preciso criar um método de fechamento, ou seja, quando eu fizer a última leitura da candle, eu quero fechar a candle. Fechar a candle significa determinar o preço de fechamento, significa também determinar qual foi a cor da candle, né? Então comparar a abertura com o fechamento para ver
qual é a cor da candle e também deixar marcado ali qual que é o horário final, né? Ou seja, o timestamp, o final date time, né? O horário da candle ali. Vamos lá então. Então aqui eu vou criar aqui o método close candle e vamos lá, né? Então primeiramente o this.close vai receber this.values, só pegar o último elemento. Então this.values.length menos 1. Talvez seja até interessante colocar um if aqui, que só dá para fechar se tiver pelo menos um valor, né? Então vou colocar aqui this.values.length maior que 0, né? Porque se não tem nenhuma leitura, não dá para fechar a candle, né? Então já peguei aqui o valor de fechamento, o this.finalDateTime e o date para pegar aqui o timestamp e vamos agora determinar a cor, né? Então lembra que a cor já está como indeterminada, tá? Então, basicamente, só tem que verificar se ela é verde ou vermelha. Se não for nenhum dos dois, quer dizer, se o preço se manteve estável, eu não preciso fazer nada. Então, aqui, if this.open for maior que this.close, quer dizer, se o preço de abertura é maior que o preço de fechamento, nós tivemos queda. Então, this.color recebe candle color.red, né? Ó, o preço de abertura é maior que o preço de fechamento, ou seja, o valor da moeda caiu, tá? Vamos aqui então, else if this.close for maior que this.open, ou seja, o preço de fechamento é maior que o preço de abertura, né? Então, se o preço de fechamento é maior que o preço de abertura, quer dizer que o valor da moeda subiu, né? Então, nesse caso, this.color recebe candle color green. Então, basicamente, é isso aqui. Então, marquei aqui o timestamp final, o preço de fechamento e determinei a cor da candle, tá? E aí a candle está fechada. Bem, e para fechar a classe, eu vou criar mais um método aqui, né, que eu vou chamar de toSimple Object. Por que eu vou fazer isso? Porque lá antes de enfileirar no RabbitMQ, eu não quero passar esse velos, né? Esse velos só serviu aqui para controle interno. Então eu quero criar um objeto que tenha tudo menos esse velos aqui. Então vamos lá. Então como é que eu faço isso de uma forma simples? Vou colocar aqui const, eu vou colocar o único cara que eu não quero, que é o velos. Antes deixa eu colocar aqui recebe vis, né? A referência ao próprio objeto. Eu vou colocar o único cara que eu não quero, que é o velos. E vou botar todo o restante num cara que eu vou chamar de obj, objects. Que é só retornar o obj. Pronto, eu vou ter um objeto com todo mundo, menos o velos. Agora sim a gente terminou a classe candle. Então voltando para o nosso script, eu vou criar a função principal aqui do script, que vai ser a função que gera as candles, né? Então eu vou const generate candles, vai ser assíncrona também, provavelmente, tá? Se não for, eu corrijo aqui depois. E basicamente a gente vai precisar agora ter um loop baseado no período, né? Então, por exemplo, digamos que eu queira fazer leituras de 10 em 10 segundos para gerar uma candle de minuto a minuto, por exemplo, ou uma candle de 5 em 5 minutos, por exemplo, né? Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui e vou precisar saber quantas iterações de leitura eu vou ter. Então o que eu vou fazer aqui? Primeiramente, eu vou criar aqui um laço, um while true, tá? Por quê? Porque esse script vai ficar executando aqui ininterruptamente, vai ficar rodando aqui sem parar, tá? Então eu vou criar aqui uma constante chamada loop times, ou seja, quantas vezes meu loop vai interagir. Então eu vou pegar lá o meu period, né? Dar um enter aqui para ele importar ele, e eu vou colocar aqui ponto, digamos que eu quero candles de 5 minutos, dividido aí, como as leituras vão ser de 10 em 10 segundos, eu vou colocar period 10 seconds. Ou seja, ele vai fazer a divisão para saber quantas leituras ele tem que fazer para gerar uma candle de 5 minutos, tá? Então, vou colocar aqui um for let i partindo de 0, i menor que loop times e mais. Laço de repetição clássico, né, da programação. Bem, e aqui que eu vou fazer? Eu vou fazer a leitura do preço de mercado e vou basicamente gerar candle, né? Então, na verdade, aqui é o seguinte, antes de entrar nesse loop, eu já vou criar o objeto da candle. Então aqui eu vou colocar const candle recebe new candle, perfeito, ele vai pedir qual que é a moeda, eu vou colocar aqui BTC, né? Tal. Apesar que lembrando que no nosso .env a API é a API do Bitcoin, né? E aqui eu vou colocar um new date para ele saber qual que é o horário de início, tá? Então vai marcar aqui o horário de início
Faltou a arrow aqui de novo. Agora ele vai saber qual que é o horário de início. Vamos lá então. Então, primeiramente eu vou colocar aqui const price recebe awaits a minha função lá, o with market price. Ok, o que eu vou fazer agora? Candle.addValue price. Então eu vou adicionando aqui os valores, né, os preços que eu leio, e aí o algoritmo do método addValue vai fazendo o resto do trabalho. Aqui eu posso também opcionalmente colocar aqui alguns logs, né? Por aqui, console log. Então assim, eu vou botar aqui primeiro uma linha separadora, e aí eu vou botar outro console.log, vou colocar assim, generating new candle, para saber aqui que ele está gerando uma nova candle, né? E aí, para também dar um log das leituras, eu vou colocar aqui console.log, crase, né? Abre e fecha crase, market price number, e aí eu vou colocar aqui o i mais um. Opa, perdão, number. E aí abre, coloca ali o cifrão, abre chaves e mais um. Só para eu saber aqui em qual leitura que eu tô. Eu posso também colocar, né? Off loop times, né? Só para eu saber, ó, em que leitura que eu tô, né? Leitura 1 de tanto, né? Só para eu saber ali o que está acontecendo. Agora, vamos, depois desse laço, quer dizer que eu fiz todas as leituras, eu posso fechar a candle. Então, vou pegar aqui a minha candle, close candle, ok. E aí, só para mostrar, eu vou colocar aqui um console.log, candle closed. E aí, vamos dar um log, né? Só para a gente ver a candle, né? Então, vou colocar aqui console.log, candle to simple object. Só para ver aquele objeto que eu vou botar na fila do RabbitMQ daqui a pouco. Para agilizar aqui o nosso teste, ao invés de 5 minutos, eu vou colocar 1 minuto, tá? Depois eu volto para 5 minutos, porque geralmente candle de 1 minuto não espelha muita coisa, a maioria dá como não determinada, né? Então pelo menos 5 minutinhos já dá uma candle legal, mas aqui só para a gente poder visualizar se tudo está rodando, se está legal, eu vou deixar aqui de 1 minuto. Bem, e aqui, fora da função, eu vou invocar a função, né? O generate candles, e beleza. Então aqui ele já starta, né? Ele invoca a função e a função vai fazer aqui as leituras. Bem, vamos lá então, né? Vou abrir aqui esse terminal, deixa eu dar uma limpadinha nele e vou mandar o yarn start, vamos ver se tem alguma coisa errada. Ah, faltou algo muito importante, né? Por quê? Aqui a ideia é 10 segundos. Então eu tenho que mandar ele esperar esses 10 segundos, né? Porque eu quero que a leitura ocorra de 10 em 10 segundos. Então eu vou pegar aqui esse cara. Então dentro do meu loop eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma promise que invoca o método setTimeout do JavaScript, né, do Node, para fazer ele esperar 10 segundos. Então eu vou colocar aqui await new promise. Essa promise vai receber um parâmetro aqui, né, um R, e aí eu vou, por meio desse R, eu vou invocar aqui o setTimeout. Então setTimeout R, e aqui eu vou colocar o period 10 seconds. Então, basicamente, o que essa linha vai fazer? Vai fazer o meu script esperar por 10 segundos, tá? Antes de continuar. Vamos lá então, né? Então, agora sim, deixa eu dar uma limpada aqui de novo. Yarn start. Ó, leitura 1 de 6. Ele vai esperar 10 segundos. Leitura 2 de 6. Eu vou acelerar aí o vídeo, obviamente, né? Pra você não ficar esperando aqui comigo. E olha só, depois que ele terminou, ele mostrou lá que a candle foi fechada, e aí ele trouxe aqui no caso, né, a moeda Bitcoin, preço de abertura 36.117, fechamento 36.117, o low foi 36.117, o high 36.117. Como eu falei, é um período muito curto, né, de 1 minuto, para você ter uma alteração na cotação da moeda. Então a cor deu como não determinado, né, e você pode ver que tudo está o mesmo valor, perfeito? Eu vou parar aqui. E ok, quer dizer que ele está fazendo as leituras. Posso voltar aqui, né, se eu quiser, para 5 minutos. Eu não vou voltar agora, porque depois que eu fechar a implementação, aí sim eu vou colocar ele vou fazer de 5 em 5 minutos, né, para facilitar os meus testes. Ótimo, estou gerando a candle. Só que gerei a candle, e aí? Tenho que mandar para algum lugar. Bem, então agora que eu consigo gerar minha candle, a ideia é que eu enfilere ele lá no RabbitMQ, criar uma fila no RabbitMQ, que eu vou chamar candles, né? E vou enfileirar isso. Então, antes da gente criar o nosso mensageiro, né, de velas, de candles, vamos voltar para o .env aqui e vamos criar mais variáveis aqui, tá? A primeira delas vai ser a query
é o nome da fila, né? Query name. É o nome da fila que a gente vai gerar no RabbitMQ, que vai ser candles. E a outra é o endereço, né, do servidor, né, do nosso server do RabbitMQ. Então eu vou colocar assim, como eu vou utilizar o ampklib, né, o ankplib lá, eu vou colocar ankp server. Eu sempre me confundo ankp, ampq. Cadê? É ankp, ampq, ankp, tá certo, ankp mesmo. Então o servidor aqui do ankp, e o servidor vai ser o seguinte, tá? Lembra que a gente gerou aqui, ó, lá no nosso Docker, né, no nosso container, a gente tem esse usuário, essa senha, ele vai estar aqui no nosso localhost pela porta 5672, tá? Então, como que vai ficar esse endereço? Eu vou colocar o protocolo como ankp, dois pontos, barra, barra, aí eu vou colocar usuário e senha, então é dev, dois pontos, senha dev, at, né, onde, né, qual o servidor que eu vou acessar, localhost, pela porta 5672, que é aquela porta padrão lá, né, que a gente expôs aqui pro RabbitMQ. Então esse aqui é o endereço do meu server. Então agora que a gente tem o nome da fila e o servidor, né, do ankp, vamos criar agora nosso canal de mensagens, né? Eu vou chamar esse cara aqui não vou criar uma classe, porque ele vai ter só uma funçãozinha, eu vou chamar ele de message channel, tá? .ts. Então, dentro desse cara a gente vai criar uma função para criar o nosso canal, tá, de mensagens. Para esse cara aqui a gente vai precisar config, né, do .env, então .env, e a gente vai precisar também lá do ankplib, né, dois caras aqui, o channel e a função connect. Deixa eu ver aqui, faltou o from, né, from, e aqui também o from. Aí. Bem, vamos criar aqui então uma função, né, create message channel. E vamos exportar ela já, né? Export. Não vai ter mais nada que eu vou exportar aqui, então eu não vou deixar assim, né? Não tem problema, vou colocar o default. Não gosto muito de colocar export default em funções, né? Na verdade, não sei, deixa aí a sua opinião. Eu vou colocar aqui o async, não recebe nada, e vamos lá, né? Então, basicamente aqui a gente vai conectar no RabbitMQ, vamos criar a fila de canais e vamos fazer o processo acontecer. E aí no final, né? Esqueci, ele vai devolver aqui o canal que ele criou. Então aqui eu vou colocar o channel. Perfeito. Vai ficar vermelho porque eu não retornei nada ainda, mas vamos lá com calma, né? Aqui eu vou invocar aquela funçãozinha config. De novo, tá? Eu estou invocando de novo config porque eu tive problemas lá anteriormente. Então, custa nada, eu vou deixar aqui. Depois, mais para frente, pode testar, tirar para ver qual é que é. Bem, eu vou colocar aqui um bloco de try catch, o erro, né? E aqui eu já posso colocar aqui um console.log, error, while, sai daqui, trying to connect to RabbitMQ. E aí eu vou dar um console.log do erro e retornar nu. Então, no pior caso, vai acontecer isso aqui. Vamos agora implementar a conexão. Então, eu vou criar aqui um objeto de conexão, await, connect, né? E vamos puxar aqui o process env, como que é o nome da variável lá? É o MQP server, né? Beleza? Agora eu vou criar o canal, connection, e aí tem uma função aqui chamada create channel, e aí beleza, vai criar um canal aqui, e aí nesse canal eu tenho que criar aquela fila, né? A fila das candles. Vamos lá então. Como eu vou colocar aqui um await, porque ele é assíncrono, né? Então channel.assert query, e aí eu passo aqui, né, o nome da fila. Então process env, e aí eu tinha colocado aqui query name. E aí é só retornar aqui o nosso canal. Mas vamos dar só um logzinho, né? Vou colocar aqui um logzinho, um console.log connected to RabbitMQ, né? Eu dou log em caso de erro, vou dar um log em caso de sucesso também. Bem, agora é o seguinte, por meio dessa função eu vou conseguir criar o meu canal de mensagens e a fila lá das candles, tá? E isso é crucial para que o meu script possa trabalhar. Então, antes desse laço while aqui mesmo, eu já vou verificar se eu tenho, né? Se foi possível gerar a conexão. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o const, vou dar uma linhazinha aqui, const message channel await create message channel, tá? Ele já importou ali, ó, a função lá do script. E aí é o seguinte, se eu não tiver esse cara aqui,
a brincadeira não rola. Então lembra que eu retorno null caso dê problema, né? Então eu vou colocar aqui um if message channel, quer dizer, se eu tenho canal de mensagem, quer dizer que ele não retornou null lá, né? Eu vou envolver todo esse laço aqui, ó. Na verdade é a função inteira, né? Praticamente com essa condição. Então se eu não tiver um message channel, não adianta. Bem, beleza. Tendo o message channel, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar esse objeto, esse simple objects aqui, na fila. Então, antes eu vou criar aqui um const candle obj, né? O candle object recebe candle do simple object. Opa, beleza. Aqui eu posso agora, ao invés de invocar a função de novo, só mandar exibir aqui um candle object. E agora eu tenho que colocar esse cara na minha fila lá do RabbitMQ. Para enviar para ele, primeiro eu tenho que converter ele para uma string JSON, tá? Então eu vou colocar aqui const candle JSON recebe JSON stringify o meu candle object, beleza? E agora eu vou pegar o meu message channel e aí eu vou ter uma função chamada send to query, né? Mandar para fila. Vamos pegar primeiro o nome da fila, tá? No process.env. Então query name, então é o nome da fila. E aí eu vou mandar aqui esse cara por meio de um buffer. Então buffer from o meu candle JSON, né? Beleza. Então a função send to query vai enfileirar esse objeto da candle lá na minha fila do RabbitMQ, e aí, estando lá naquela fila, ele vai poder ser consumido. Então aqui eu falo que esse script ele é um produtor, né, lá do RabbitMQ. Ele está produzindo objetos para mensagens, né, para a fila. E aí posso ter consumidores que vão consumir essas mensagens da fila, que no caso vai ser a nossa API, que a gente vai desenvolver no próximo vídeo. Bem, ok. Então, basicamente, aqui o processo está feito, tá? Então, ele enfileirou. Eu posso mandar uma mensagem aqui também. Vou colocar aqui o console.log candle enqueued. Então, foi enfileirado. Essa palavra é muito complicada, né? Enqueued, né? Então, sei lá, vou mandar send to queue. Que já não é muito fácil de ler. Bem, vamos testar. Vou rodar aqui de novo. Vou ver se ele consegue conectar no RabbitMQ. Vou ver se ele vai rodar aqui normalmente, né? E se ele vai mandar para a fila, tudo bem? Então vamos lá, vou limpar aqui, vou dar o yarn start de novo, conectou no RabbitMQ e agora eu vou acelerar o vídeo aí para vocês não ficarem esperando todo esse tempo. Então, ó, ele pegou, né, fez a leitura de novo, ó, deu indeterminado, 1 minuto é muito pouco tempo, né, para gerar uma candle, e mandou para a fila, tá? E aqui ele já começou o processo de novo, né? Lembra que é um laço infinito. Bem, vou matar aqui e é isso. Então, com isso a gente conseguiu terminar nosso script. Antes de eu fechar aqui, vou voltar para 5 minutos, porque isso vai ser importante depois para a gente conseguir testar lá a nossa API que a gente vai desenvolver no próximo vídeo. Bem, e aí, curtiram? Ficaram com dúvidas, né? Deixa aí nos comentários, né, a sua opinião, né? Ah, Sidney, você fez esse negócio muito errado, essa ideia que você teve não é muito bacana, você podia fazer de tal jeito. Deixa também. Não entendi tal passo que você fez. Bota nos comentários, tá? E não perca o próximo vídeo em que a gente vai implementar a API, né? E vai ler o pool de candles lá do RabbitMQ, vai gravar num banco de dados próprio, né? A gente vai trabalhar com o MongoDB lá para gravar essas leituras. E ele vai servir, vai ter um serviço web, né, um REST endpoint, onde ele vai servir todas as candles que ele já tem. Na verdade, o requisitante vai solicitar as N últimas leituras, ele vai puxar do banco, e ele vai estar todo o tempo ali, lendo da fila, né, do RabbitMQ para salvar no banco, e também, chegando uma nova leitura e salvou no banco, ele já manda ali via WebSocket para o cliente que for consumir, né, essa leitura que acabou de chegar, beleza? Então vai ser bem interessante, vai envolver aí uma série de tecnologias legais. Não perca o próximo vídeo e um grande abraço.